Apocalipse 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8. São 2 parágrafos. Da palavra de Deus, e nós leremos. Peço aos irmãos que acompanhem. Assim diz a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos, queridos. Senhor, agradecemos o Teu texto santo, que ele opere em nós tudo aquilo que o Senhor tiver destinado, todo o efeito que ele precisa produzir em nossas vidas, nossos corações. Perdoa-nos e faz com que nós andemos em caminhos novos e que façamos a Tua vontade. Perdão, Senhor, por termos vivido por nós mesmos e para nós mesmos. Nós somos dependentes de Ti e amamos o Senhor e dedicamos nossa vida ao Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, era 1983 e foi lançado um filme chamado Dia Seguinte. O contexto da história desse filme é interessante porque esse nome Dia Seguinte é uma referência a como a Terra ficaria depois de uma explosão nuclear. A história é que a União Soviética, então que na época estava no auge da Guerra Fria, a União Soviética teria invadido Berlim Ocidental, que era protegida pelo Ocidente, pela OTAN, e aí todo o armamento que a OTAN, os países do Atlântico Norte tinham em mãos, foram usados, foram levados para lá, e o efeito foi devastador para todos os lados. Bom, esse filme foi feito certamente como uma tentativa de tentar impedir que o nosso planeta fosse destruído, porque o armamento atômico da época, segundo nos informam, se juntasse da União Soviética e dos Estados Unidos, a União Soviética eram os países que formavam o bloco comunista, era um dos países, e era formado basicamente por Rússia, Sibéria e alguns países satélites. A União Soviética contra os Estados Unidos, país de ideologia comunista, contra um país de ideologia liberal, e eles então entrariam em choque. Dizem que o armamento era suficiente para destruir a Terra 36 vezes. E naquela época tinham inventado uma tal de bomba de nêutron, que ela tinha propriedade de onde ela fosse explodida, onde a radiação passasse, ela não destruiria nada que estivesse morto, mas tudo que tivesse vida seria destruído. Ou seja, seriam deixados carros, tanques, armamentos, seriam preservados com a explosão dessa bomba para que o inimigo pudesse se apossar dele. E ouro e coisas preciosas ficariam guardadas. Mas seres humanos, árvores e animais seriam destruídos. Imagina o efeito devastador. Então, crê-se que o autor
produziu o filme, a produtora fez o filme no sentido de prevenir-nos. Porque se a gente soubesse o que acontecia no dia seguinte, nosso comportamento mudaria. E é interessante que aí engrossou-se muito mais a força para a preservação da terra, da ecologia. Não se falou mais, e aí começou uma corrida para desarmamentar, né? Desarmar a terra, os países, e hoje ainda se fala sobre isso. Mas a grande verdade é que, se soubéssemos o que acontece no dia seguinte, nosso comportamento se muda, ele transforma. O que restaria? Basicamente é isso que acontece no livro de Apocalipse, porque Deus pretende sim fazer uma grande mudança em você, uma mudança em mim, uma mudança na sociedade. Por quê? Nosso Deus não muda, Ele é perfeito. E para que nós possamos viver bem com Ele e sermos preservados, nós não temos a menor chance de ganhar essa guerra. Porque os nossos armamentos são suficientes para destruir nosso planeta. Para destruir Deus, ninguém inventou ainda uma arma. Então o que acontece? Nós precisamos nos adaptar a Ele, agradá-lo. E daí talvez, revelando a nós o que aconteceria no futuro, os homens mudassem seu comportamento. Essa é a ideia do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer isso, revelação, e é fácil separar porque na verdade vem de um verbo composto. Apó quer dizer para fora, e que você tem a palavra apostasia. Tem muitas palavras no português que tem o prefixo apó, que é um prefixo grego que quer dizer para fora. E você tem lipto, que faz o resto. Liptos era o véu. Então, se você retira o véu de alguma coisa, a coisa fica exposta. Então, o tempo tem tipo um véu, que eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora. Eu posso ter talvez uma previsão, ou eu diria assim, fazer uma projeção, mas sem certeza de que isso se cumprirá. E o que Deus faz? Deus sabe todas as coisas, e Deus então revela, Ele tira o véu para que João visse e escrevesse, e escrevendo, alterasse a nossa maneira de viver, para que não fôssemos encontrados culpados diante de Deus no dia do juízo. Porque esse dia vai acontecer. O dia seguinte, ou a guerra atômica, ou guerra nuclear, como preferirem, isso não é algo que aconteceu. Era uma possibilidade. E até agora não aconteceu. Mas a vinda de Cristo não é mera imaginação ou probabilidade, ela é certa. Há um dia em que só o Deus Pai sabe, que foi determinado para que Jesus venha e julgue a nós homens. Então, é evidente que essa revelação tem como propósito mudar a nossa maneira, para que vivamos de uma forma melhor, mais adequada a pessoas que terão o seu planeta tomado. Porque é curioso isso, né? Por que nós lutamos hoje tanto para preservar o planeta? Porque é a única casa que nós temos. Daí o filme, e hoje medidas que se tomam, cuidados com o lixo, tudo que tem sido feito em termos com os gases, com a emissão de gases, com destruição de florestas, é porque a nossa casa, nós não temos outra. Qual outro planeta que poderia nos abrigar? Não tem. O que se sabe, não há pressão. O homem não resistiria à pressão de outros planetas, pressão atmosférica ou coisa do gênero. E haveria também, todos os planetas são inóspitos para o ser humano. Nós só temos a Terra. Então, daí a ideia de preservarmos. Se soubermos dos riscos, nós mudamos nosso comportamento. Então, da mesma forma, o Apocalipse nos mostra o que acontecerá no futuro. Isso deve interferir na minha maneira de viver, na sua maneira de viver. Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, e essas 7 igrejas estavam muito tristes e muito perseguidas. Estavam sendo tentadas, inclusive, a deixar a fé por medo, pelas perseguições que sofriam. O apóstolo João, que era o último apóstolo vivo, porque quando Jesus o chamou ele ainda era muito jovem, portanto os outros já tinham morrido, Paulo já tinha morrido, Pedro já tinha morrido, nós estamos aqui perto do ano 100, entre o ano 90 e o ano 100, que Apocalipse foi escrito, possivelmente no ano 100 depois de Cristo.
bem no começo da nossa era. E aí, o livro de Apocalipse é escrito para confortar uma igreja que não tem nem o apóstolo João, porque João está exilado na ilha de Patmos. Ele não foi morto, conforme Jesus disse no Evangelho, que Pedro envelheceria e seria carregado e tal, e falando sobre o gênero de morte. E aí Pedro disse, e quanto a João? Falou assim, o que eu quiser fazer com ele, não te compete saber. Então, a gente entende que aquilo estava sendo explicado. João não foi morto como os outros apóstolos. Ele foi exilado na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele não podia ter contato com os outros, a não ser por carta, quando vinha o barqueiro trazer comida, seja lá o que for, para os prisioneiros. A ilha era uma prisão, e da qual as pessoas não podiam fugir. Pelo mar a nado era impossível, além dos tubarões ainda, o mar era muito bravio. Então, da ilha de Patmos, fugir para o continente não tinha a menor possibilidade, era impensável. Então, diante desse quadro, é que o apóstolo João escreve às 7 igrejas o que Jesus, aparecendo a ele na ilha, falou que aconteceria e o que era para ser escrito. Então, João vai escrevendo as suas visões. Esse é talvez o único caso que nós temos dos livros do Novo Testamento em que houve uma revelação e que João funciona quase que como um amanuense. Ele escreve simplesmente as coisas que Jesus vai mandando ele escrever. Ele é um secretário. E Apocalipse funciona mais ou menos assim. E João às vezes toma a narrativa e diz, e vi isto, e vi aquilo, e são essas coisas que nós vemos. Agora, no capítulo 20, é falado do grande julgamento, do grande trono branco, em que Jesus vai julgar todo homem, e aqui é dito também que todos da terra comparecerão diante desse trono branco. Toda a vida, toda a alma vai comparecer. Vai ser ressuscitado e vai aparecer diante do Senhor. Está em Apocalipse 20. E um fato curioso, até mesmo quem morreu no mar, o mar vai dar os seus mortos. Quem achava que morrendo no mar seria comido por peixes, dissolveria e aí Deus não teria como julgá-lo, está enganado. O mar deu os seus mortos, também disse aqui. Então, não há nenhum ser humano que tenha nascido que não vai comparecer diante do trono de Jesus. Isso está em Apocalipse 20. O 21 fala do dia seguinte, vamos dizer assim, do efeito que terá a vinda de Cristo e o grande julgamento. E o 22 descreve a cidade santa. Então ele fala aqui rapidamente da cidade santa que ele viu, e essa cidade vai ser descrita no capítulo 22, quando o livro será encerrado e fechado. Então, esse é o clímax do livro de Apocalipse, está aqui. Julgamento, pós-julgamento e a cidade santa. É o que nós temos aqui narrado por João, com o propósito de alterar nosso comportamento se estivermos de alguma forma agindo de uma forma inadequada para os eleitos de Deus. Então, o que o livro de Apocalipse nos revela? Revela o futuro. E o futuro nos revelará o amor de Deus pelos seus escolhidos. É interessante que, podendo fazer qualquer coisa, né, como uma partitura em branco, um caderno em branco, podendo escrever qualquer coisa, Deus escreve palavras de amor para nós. É por nós. Nós vemos aqui que é interessante o grande objetivo de Deus. Deus poderia ocupar-se com tantas galáxias, milhões de galáxias no mundo. Quantos planetas, quantas estrelas. Deus poderia fazer seres melhores, mais bonitos, mais inteligentes do que nós, de meras pedras, da poeira ele faz isso. E o nosso Deus continua nos amando. Então, esse livro nos demonstra isso veja só, na primeira estrofe, que vai do verso 1 ao verso 4, nós temos que ele vai priorizar a nossa segurança, ele vai prover segurança para o povo, medo, dor, tristeza, tudo isso vai passar, não vai existir mais. Olha que interessante. João descreve assim a sua visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É curioso isso, né? Eu ouvi alguém um dia lamentar, falou, o mar não vai existir, eu acho o mar tão bonito. A primeira coisa que nós devemos pensar é que Deus vai nos dar muito melhor do que essa. A primeira terra tem mar, a segunda não.
Mas uma coisa que um comentarista levantou, que o mar era símbolo de opressão para o ser humano, de medo. Eles não tinham controle do mar nem das embarcações, como até hoje não tem controle do mar nem do tempo, mas as embarcações eram mais frágeis, tinham menos tecnologia do que hoje. O que acontecia? Navegar era um risco muito sério, de alguma forma ainda é até hoje. Mas era um perigo. Quando o marinheiro saía, a família não sabia se aquele homem voltaria. E daí a razão pela qual o Senhor fala que o mar já não existe, porque o mar era símbolo de morte, de medo para as pessoas. Ainda que bonito, ele era extremamente traiçoeiro e perigoso. Lembrem-se que João estava isolado da igreja por causa do mar. Então era dizer que tudo o que nos separa seria retirado. E aqui está sendo dito que não haverá mar, o mar já não existe. Então muitas coisas que nós vemos, pelas quais nós às vezes até lutamos, e que não vai existir depois, no dia seguinte. É curioso você olhar aqui e dizer quanta coisa tem no mar que nós às vezes até queremos, né? Que é objeto de desejo, e que ele vai desaparecer. E assim na nossa vida. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Agora é um novo céu e uma nova terra. Então ele diz aqui, verso 2, que ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada, literalmente é preparada, enfeitada como noiva. Então esse ataviada da ideia que haviam enfeites, né, ataduras, alguma coisa desse tipo, faixas, para que ela ficasse bem bonita e enfeitada para o seu noivo. Mas literalmente o João escreve que ela estava preparada, que Deus preparou. Lembre-se que Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E muita gente achava que ele estava falando da segunda vinda. Jesus estava falando da crucificação. Quem garantiu o lugar para você na morada de Deus, que diz, literalmente seria assim, no lugar que meu pai mora, há muitas residências, há muitos compartimentos na casa. Então ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. E o nosso lugar só foi garantido quando Cristo morreu na cruz. Portanto, a celebração do Natal faz muito sentido para nós. Comemoramos que Jesus tenha nascido, porque tendo nascido, ele pôde morrer. E tendo morrido, resgatou-nos. Tendo ressuscitado, conquistou para nós a ressurreição. Então, o que nós temos aqui no livro de Apocalipse, que Jesus está revelando para João, é que o novo céu e a nova terra passaram, passou o mar, e que agora Jerusalém desce do céu. Ela vem do céu, esse genitivo aí de origem. Então, da ideia de que ele está descendo, a origem é o céu. Não é um lugar aqui da terra, foi dado por Deus. Não é uma coisa que nós homens fabricamos, desenhamos ou idealizamos. É muito melhor do que isso, é perfeito, porque Deus fez para nós. Então desce enfeitada, preparada para nós como uma noiva que se preparou para encontrar com seu esposo. Essa foi a cidade que ele viu descendo do céu para ser estabelecida no novo céu e na nova terra. A terra antiga não pode receber a nova Jerusalém. A terra antiga foi palco de sangue. Lembre-se por que Davi não teve autorização de Deus para fazer o templo? Se você ler no texto da palavra, diz lá que Davi tinha suas mãos sujas de sangue e que por isso Salomão, filho de Davi, é que poderia fazer a casa do Senhor. Assim também a nova Jerusalém, que vai descer, uma cidade extraordinária. Eu vou falar um pouquinho dela depois. Mas que ela desce do céu, preparada por Deus para nós, com tudo o que nós precisamos e com uma beleza que jamais pensada pelo ser humano. Isso vai ser dado para você, é o que Deus quer dar. É um grande presente, que desce do céu. Aliás, a palavra presente aparece aqui. Que desce do céu enfeitada e preparada para você, para que nós moremos nela. E aí diz aqui o texto, então vi a grande voz vinda do trono. Até agora ele estava vendo, agora ele teve uma revelação auditiva. Até agora era ocular. Estava sendo testemunho ocular, recebendo uma revelação visual, agora é auditiva. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, aquele trono que ele viu que foi feito o julgamento,
e que Jesus ainda está sentado nele, sentou-se para não sair mais, diz lá: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Queridos, é evidente que o ser humano quer rejeitar Deus de todas as formas. Abraçam-se a teorias em que eles não precisem de Deus para explicar nossas origens. Eles abraçam teorias, filosofias que possam descartar Deus para nos dar segurança e, nas suas próprias palavras, encontrar essa segurança que o homem precisa. E daí, com esse olhar para o mundo, um mundo sem Deus, nós perdemos exatamente aquilo que tinha graça. É interessante você ver quando Adão e Eva são expulsos do jardim e que Caim matou Abel, Caim se retira e julga que Deus não vai querê-lo mais. E por isso, lembre-se que Deus avisou a Caim que ele devia mudar o seu coração antes dele cometer o crime. Agora ele se retira e constrói uma cidadela, porque ele está com medo, e ele se protege, e eles se enchem de lazer. Eles inventam música, tocadores de flauta, inventam instrumentos para fazer, porque eles precisavam criar um paraíso na terra, porque para o outro paraíso eles nunca voltariam. Isso é o que estava na cabeça de Caim. Ele tentou produzir uma felicidade sem Deus, e a consequência disso foi logo o dilúvio, porque o homem se tornou violento. O homem, em busca da sua própria felicidade, começou a ferir outras criaturas de Deus. E é a partir daí que Deus, pela violência do homem, manda o dilúvio, porque o homem se tornou mau. É a palavra em Gênesis 6. Mas se você pegar a outra linhagem, onde estavam Adão e Eva? Adão e Eva tiveram mais um filho, que eles puseram o nome de Sete, porque Sete era, como a palavra em inglês também sugere, é colocar. Então eles iam colocar alguém no lugar de Abel. Abel morreu e Abel era a esperança deles serem levados de volta para o jardim. Como Abel morreu, eles esperavam que Sete fosse esse homem, não sabiam ele o que você sabe, que esse é Jesus. Nós estamos comemorando o fato do nascimento de Jesus por isso, porque é ele que vai nos levar para o paraíso, não era Sete. Mas é interessante que quando Sete vinga, ou seja, ele não morre, pelo contrário, ele tem um filho chamado Enos, Adão e Eva começam a invocar o nome do Senhor. Desde que foram expulsos, eles não chamavam por Deus mais. E agora eles começam a chamar por Deus na esperança de que agora eles voltariam para o paraíso. Por quê? Enquanto Caim tentou fazer uma felicidade na terra sem Deus, que talvez seja projeto de alguns de nós aqui, estamos lutando para isso, para produzir nossa felicidade, porque não confiamos que Deus vai nos dar uma cidade santa, nos vai dar a plenitude das coisas. Aí nós nos agarramos e nos precavemos, no caso de Deus estar mentindo. Isso é incredulidade, meu querido. Enquanto alguns buscam construir um paraíso sem Deus aqui, outros esperam o paraíso que Deus vai trazer, porque sem Deus o paraíso e o inferno não são muito diferentes. O paraíso se transforma no inferno se Deus não estiver nele. Então, alguns, além do paraíso, querem Deus de volta. E aqui Apocalipse está nos prometendo isso. Se o homem foi expulso do jardim porque errou, porque pecou gravemente, porque colocou Deus à prova, e agora o homem não pode entrar mais, agora está dizendo que na cidade santa, que veio do céu, porque essa terra não podia produzir, no novo céu e na nova terra, desce a cidade santa. Nessa cidade morará o povo, morará com Deus. É interessante, Deus morando conosco. Essa cidade santa, querido, a descrição que nós temos no capítulo 22 é curiosa. Eu fui fazer a medida, porque ela nos dá a medida da cidade. É uma cidade quadrada, cúbica, né? Uma cidade que tem a forma de um cubo, porque os seus muros são muito altos. Apesar de que as 12 portas da cidade ficam abertas o dia inteiro, porque não tem perigo. Mas as cidades da época se caracterizavam por muros. Então, só de muro, dá para ir a Brasília e voltar só com o tamanho do muro. É o dobro da distância, mais ou menos, que tem daqui a Brasília. Pra você ter ideia, de um lado, outro lado, isso não é somado, é cada lado disso.
Então dá para calcular aí uns 8.000, né, quilômetros, mais ou menos. Porque são 2, 2, 2 e 2. É uma cidade imensa. E também tem a mesma quilometragem para cima. Os muros têm a mesma dimensão, a mesma extensão lateral e de altura. Portanto, é uma cidade extraordinária. E Deus está fazendo e preparando essa cidade para morar com você. Ele quer morar com você, como diz lá na carta Laodiceia, que ele ia sentar conosco à mesa, comer conosco e nós com ele. Daquele que cresce. Então, é evidente que o desejo de Deus sempre foi morar conosco. Ainda que o homem queira expulsar Deus, e por incrível que pareça, o que eu vou dizer aqui é verdade. Não é só das escolas, proibir leituras da Bíblia, não é só expulsar Deus da sociedade, da intelectualidade, expulsar Deus de tudo. Alguns estão tentando expulsar Deus da própria igreja. Aí na igreja não tem espaço para falar a palavra de Deus. Eu me lembro de um aluno de seminário que eu tive, ele era de outra denominação. E aí ele contava para nós um problema seríssimo que ele passou na igreja dele, porque ele, sendo seminarista e pertencendo a outra denominação, um dia deram uma palavra para ele orar durante o culto. E ele orou nessa denominação, que é neopentecostal, na verdade pentecostal, mas além de pentecostal, era de linha neopentecostal. E aí ele faz a seguinte oração, pede um punhado de coisa a Deus e depois diz: Senhor, mas faça a tua vontade e não a nossa. Quando ele terminou a oração, o pastor chamou ele e falou assim: você nunca mais ora na minha igreja. Ele falou: mas o que eu fiz de errado, pastor? Que história é essa de a sua vontade? Essas orações de incredulidade, Deus, você tem que exigir, você tem que impor. Porque se você não fizer assim, ele não faz. Como se fosse um menino mal criado. E ele disse: pastor, meu modelo é Jesus, e Jesus orou assim: faça a tua vontade e não a minha. E o pastor: não quero saber. Ele foi praticamente expulso de lá e teve que vir para a presbiteriana para ele poder sobreviver com escritura e igreja. Porque em alguns lugares, trechos das escrituras são permitidos. Várias denominações que se dizem cristãs são assim. Trechos da Bíblia você pode ler, mas há outros textos que não são bem-vindos. Então não é a palavra de Deus. Eles adoram a si mesmos. Porque aqui, entre nós, só tem uma razão de ser: as Escrituras Sagradas. Então, observe bem, a tentativa de expulsão, e mesmo assim Deus quer ficar conosco. E com Deus conosco, querido, tudo é maravilhoso. E é exatamente essa ideia que é colocada aqui: Deus está conosco. E o que Deus vai fazer? O efeito de Deus estar conosco. Deus mesmo estará conosco. Deus pessoalmente é o que dá a ideia. No versículo 3. No verso 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é o que acontece quando Deus está conosco. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Naquele velho mundo isso era impossível. No mundo novo, no dia seguinte ao julgamento de Jesus, isso é extraordinário. Toda lágrima será tirada, enxugada. E é curioso mostrar também que não haverá mais morte, porque a morte, querido, é o grande absurdo da nossa vida. A gente pode até pensar que existem outros, mas esse que é, porque tudo que você fizer fica sem sentido por causa da morte. A nossa existência é um grande desafio, entender o que estamos fazendo aqui se nós morremos. Mas a morte é um absurdo, por mais que nos preparemos para ela, a morte sempre nos afeta profundamente. Por mais que você esteja ao lado do leito da pessoa que vai morrer por 5, 6, 8 anos, quando ela morre ainda é um choque para você. Os médicos se assustam com a morte. Porque é assim, queridos, a morte é um absurdo. Nós viemos aqui para ter vida e não temos. Pois agora, no novo céu e na nova terra, Deus tira a morte e ela já não existe mais. E toda lágrima, não haverá motivo de pranto. Olha como vai ser maravilhoso ter Deus conosco. Quero dizer uma coisa que você vai ler em Apocalipse 22, se lê em casa. Procura lá se há templo. Não há templo. Lá diz: porque Deus habitará na casa das pessoas
e as pessoas habitarão na casa de Deus. Então não tem templo. Mas não somente templo, você não vai achar cemitério. Não tem cemitério na nova cidade, na Nova Jerusalém. Uma cidade tão grande, sem cemitério. Também é bastante exótico para nós. Por quê? Toda cidade tem o seu cemitério. Mas não tem porque não haverá morte. Você sabe outra coisa que não vai ter? Pode procurar, você não vai achar farmácia lá. Não vai achar hospitais. Porque não haverá doença nem morte. Então, vai ser extraordinário. E aquele que não atentar para a revelação de Apocalipse pode perder tudo isso. E é assunto também desse capítulo, os outros homens estão incluídos aqui. Mas os filhos de Deus são congregados para habitar nessa cidade. Porque as primeiras coisas passaram. Às vezes o que você sofre hoje, sua dor e sua tristeza de hoje, pensa nisso. Só faz parte desse mundo. Porque no outro, ela já passou. Como o mar, não vai existir mais. Então, que maravilha você poder se consolar com isso, né? É um cântico que os negros americanos gostavam de cantar e que passou de tradição por tradição. É uma senhora cantando para os seus filhos, consolando porque ela está morrendo. Uma escrava negra está à morte e diz: esse mundo é assim, os vivos vivem e os pobres morrem. Ela tem uma coisa assim, é uma música muito bonita. Mas tem um trecho da música que ela fala assim: o Rio Jordão é frio e congelante, mas ele só pode esfriar o corpo, não a alma. E quando eu atravessar esse rio, eu só não vou conseguir levar para o outro lado as coisas que o dinheiro compra. Não é curioso isso? Quer dizer, coisas que você pode comprar com dinheiro e se enganar que está fazendo a sua felicidade, vão ficar todas do lado de cá. Ninguém consegue levar. Então essa cidade santa é uma cidade completa, porque não há morte nela. Temos corpos e eles não adoecem, não sentem dor. Então, é exatamente nessa perspectiva, vamos para o versículo 5, que agora nós vemos que não somente essa cidade é uma cidade de comunhão, uma cidade de maravilhosa presença de Deus com o seu povo, e benéfica presença, mas no versículo 5 nos fala daquele que está sentado no trono, diz do verso 5, e aquele que está sentado no trono, ou seja, aquele que reina, que governa, nós temos um governante lá. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, João. Isso aqui não é tema de filme, isso aqui não é um romance criado, não é uma projeção de como poderia ser. Ele está dizendo, são palavras fiéis e verdadeiras, são fatos. Eu quero que o meu povo conheça os fatos antes, porque se conhecerem, esse é um assunto que pode mudar a maneira deles viverem. Verso 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça, darei de presente. Eu falei que a palavra presente estava aqui. Darei de presente a fonte da água da vida, Então quem bebesse dessa água nunca mais terá sede, nunca mais morrerá. É uma água especial, né? E aí, com tudo isso, disse ele: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus nos adotou como filho. Você tem um pai que te gerou. Na sua identidade está lá o nome do pai que te gerou. Só que Deus adotou-nos. Nos predestinou para a adoção de filhos, diz em Efésios. E nos predestinou em amor. Não foi aleatório, como se Deus... agora eu vou ver quais homens eu vou salvar e tudo. Não foi assim, não foi impessoal. Ele diz: eu quero salvar esse povo. E por amor a você enviou Jesus para que morresse na cruz. E te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para te adotar como filho. Aqui Paulo escreve aos Efésios, dizendo que isso é motivo de darmos graças a Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, é nessa mesma perspectiva que nós caminhamos e olhamos para esse novo tempo que virá. Não seremos meramente súditos desse rei que se assenta no trono. Não seremos meramente servos do rei Jesus, escravos, porque só isso já seria maravilhoso. Somos muito mais do que isso.
Jesus disse que nos chama de amigos. E as cartas de Paulo nos dizem que nós somos co-herdeiros. Herdaremos junto com ele. Ele tem direito à herança, mas ele vai partilhar a herança com todos nós. É essa que é a ideia. Você não é meramente um súdito do rei. Não é nem mesmo um escravo do rei. Você está muito além. Você é filho do próprio rei. Essa que é a ideia que nos é dada e que daí torna o Natal tão cheio de sentido. Ele diz, aqui no verso 8, é uma menção, porque até aqui você está vendo tudo o que vai acontecer com os que têm a vida eterna. Naqueles que estão escritos no livro da vida. E o restante da humanidade? Bom, é interessante você ver que o restante da humanidade se julga muito importante. Eles estão aí decidindo se igreja é bom ou ruim, que todas as religiões são aceitáveis. Você escuta isso nos meios de comunicação. O comportamento imoral é aceitável, a mentira é aceitável. Isso, no fundo, é uma coisa que faz parte da cultura, por isso que ela tem que passar. Alguns, durante esse tempo, se converteram. A cronologia é mais ou menos essa. Deus envia um habitante do céu, o próprio Deus, para nascer entre nós, para ser homem. Ele se tornando homem, ele pode então se sacrificar por nós e Deus vai confiar o julgamento a esse homem. Esse homem será o nosso juiz e o nosso salvador. Os homens, ao contrário de colocarem ele no trono, põem ele numa cruz e o matam. E ele se sujeita a isso. Ele podendo chamar legiões de anjos para acabar com os seus opressores, seus inimigos, ele se cala e deixa o inimigo matar, porque Deus vai cumprir um propósito ali. E quando ele está sendo crucificado, até o próprio Deus o abandona. Que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não estava deixando definitivamente Jesus, mas Deus estava abandonando o seu pecado que foi lançado sobre ele. Deus não fica na presença do pecado e Jesus, era isso que Jesus dizia, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus não estava com medo de morrer. Ele não queria que fosse ali quebrada a relação dele com o Pai. Mas quando ele recebe o pecado do pastor Josília na vida dele, não tem como Deus ficar junto. E aí, ele morre pela inveja do Sinédrio, ele morre pela fraqueza de Pilatos, mas ele morre também para pagar os meus pecados. O motivo de Deus, dos judeus terem abandonado ele, tudo, não nos interessa, mas o fato de Deus ter desamparado Jesus, demonstra que foi para que Jesus me amparasse no dia do juízo, que eu pudesse ser recebido. Então, esse Jesus é um homem agora, e ele morre, ressuscita, e ele foi colocado acima de todo homem. Aliás, foi colocado no governo dos anjos, está à direita de Deus. Foi assim que Estevão o viu, não é? Na revelação que Estevão teve. Eu quero te chamar a atenção para isso. Jesus, então, agora está sentado no trono. Mas é um homem que governa sobre os anjos. É um de nós que está sobre os anjos. Imagina isso. Alguém que vai te defender, que intercede por você no céu. É disso que o texto nos fala. Pois esse Jesus foi rejeitado. Esse Jesus é rejeitado até os dias de hoje. Absurdamente fizeram um concurso na Inglaterra nos anos 90. Fizeram um concurso na Inglaterra, se não me engano, foi nos anos 90. Quem era a maior personalidade da história? E os ingleses foram votando. Mahatma Gandhi ganhou em primeiro lugar. Jesus tirou terceiro. Interessante, né? Porque Gandhi se inspirou nos escritos de Jesus para criar a política da não violência. Gandhi não foi mais nada do que discípulo em Jesus em algumas coisas. Mas o homem faz questão de dizer que Jesus não é nada. O Natal é dele, o aniversário é dele. Mas todo mundo celebra o Papai Noel. Não é interessante? Por que a figura do Papai Noel? Que é para a gente ter uma desculpa para não pôr o aniversariante na festa dele. E ele do lado de fora diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, ele está batendo, e se ao ouvir a voz, ele está falando também. Deixa eu entrar. Ele está falando isso para uma igreja. A igreja, o que a igreja está fazendo com a porta fechada e Jesus do lado de fora? Mas é assim que os homens reagem. E aqui então as Escrituras vêm nos alertar a respeito disso, que é ele que vai ser o grande
que vai se assentar no grande trono branco. Ele que está no princípio e no fim. Ele é que é o homem a quem Deus confiou o julgamento, o Filho de Deus, por meio de qual nós seremos adotados e seremos herdeiros. Agora você vê no versículo 8 o que acontecerá com o restante dos homens. Veja o que diz aqui. Quanto porém, então esse porém é uma conjunção adversativa, né? Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Então, você olhar cada uma dessa palavra, covarde é aquele que negou por medo. Mas a covardia é algo que permeia a raça humana. Então, às vezes, está lá o repórter ou o ator que pensa diferente da sua emissora. Mas ele vai a público e fala igual o que a emissora quer ouvir que ele diga. Porque ele é um covarde. Ele não defende suas próprias ideias. Alguns cristãos foram honestos e foram demitidos de sua firma. Meu irmão foi altamente perseguido na firma de comércio que ele trabalhava, porque ele era crente em Jesus e se recusava a fazer nota paralela, fazer uma nota falsa. E aí, os seus chefes procuravam toda uma forma de demiti-lo. Graças a Deus, hoje ele é funcionário da Caixa, ele não precisou mais desse emprego. Mas quantos irmãos nossos são perseguidos? Alguém foi por uma entrevista e tinha um adesivo cristão, Jesus te ama, alguma coisa assim, na sua pasta. E quem estava selecionando os empregados perguntou para ele, você é evangélico? Ele disse, sou. Ele disse, então pode ir embora que você, evangélico, a gente não contrata. E ele me contou essa história. Então o mundo nos empurrando para que nós neguemos a Jesus. Porém, não somos covardes, somos autênticos. Se somos de Jesus, falamos isso para quem quiser ouvir. E daqui, então, nós temos que os covardes não estarão dentro dessa cidade, os incrédulos, aqueles que se recusam a crer. É interessante que tínhamos pecados e nossos crimes são suficientes para nos condenar. Porém, com a morte de Cristo, ele diz, eu já paguei. Então, Senhor, o que eu preciso fazer? Nada. Só creia. Você crê? Creio. Então, pronto. Então foi exigido o mínimo, que era acreditar nas palavras de Jesus, não é acreditar que ele existe. Porque tem gente que diz, eu creio. Você crê? Creio em Jesus. Crê que ele existe, mas não vai consultar sua palavra. Crer que Jesus é filho de Deus, que Jesus existiu, não é suficiente. Eu tenho que crer nas palavras dele, porque se eu não crer, eu estou chamando ele de mentiroso. Se eu nem ler, eu estou chamando ele de irrelevante. Mas se eu creio que a fonte da vida está nas palavras dele, eu vou com sede e creio em tudo o que ele disser. É exatamente essa ideia que os incrédulos também não vão entrar. Os abomináveis, os detestáveis, os que praticam abominações, ou seja, fazem o contrário de agradar a Deus, provocam a Deus. Provocam o nojo de Deus pelo que fazem ao seu próximo. Aos assassinos, homens que matam outros homens, muitos deles por dinheiro. Estou descrevendo aqui a raça humana, queridos. Aos impuros, a ideia aqui são imorais. Imorais, sexualmente imorais. A palavra aqui é pornos, que significa uma pessoa que é suja, mas suja do ponto de vista sexual. Esses também não vão estar lá. E ele diz mais, aos feiticeiros. Então, a palavra aqui é fármacos, de onde veio a palavra farmácia. Não é que haja alguma restrição a esse tipo de coisa. A restrição aqui eram os feiticeiros que achavam que com simpatias, com poções, eles interfeririam na ordem do universo e estabeleceriam sua própria vontade. E faziam, inclusive, feitiços para prejudicar outras pessoas, invocando demônios. Bom, o Brasil não tem isso, né? Pessoas que invocam o demônio para prejudicar uma outra pessoa, que põe o retrato dela lá, põe o fio de cabelo. Isso não existe, feitiçaria? Pois esses não entrarão no reino dos céus. Se eu quero uma coisa, eu tenho que pedir ao meu Deus. Isaías, no final do capítulo 7, ele fala isso. Ele diz, do capítulo 8, Isaías diz, não consultará o povo o seu Deus, a favor dos vivos se consultarão os mortos.
E Paulo diz que eles servem não são a ídolos, eles servem a demônios. Isso o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Portanto, queridos, lançar mão de poderes escusos e poderes angelicais e de mentirosos para tentar ter algum tipo de vantagem na terra me faz feiticeiro. Eu estou aqui nesse grupo, se eu pratico essas coisas. E aos idólatras, pessoas que adoram estátuas. Não é nada mais do que isso. Esses não entram no céu. Ah, mas é piedoso, é caridoso. Vai para o inferno do mesmo jeito, porque não é caridade que põe no céu, é Jesus. E os apóstolos de Jesus e o próprio Jesus diz, longe de vós todo ídolo. A avareza, pessoas que amam o dinheiro e servem o dinheiro, também são idólatras, Paulo diz. Quem idolatra, pai, mãe, esposa, filhos, também é idólatra. É você colocar alguém no lugar de Deus como objeto de adoração. Então esses são os que não entram, porque, e ainda coloca, e a todos os mentirosos. Então, se alguém julga que falar mentira não é uma coisa tão ruim, pode ser para a cultura brasileira, mas é suficiente para que você não entre no céu. Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. Quer dizer, eles não têm lugar na cidade santa. Qual seria o outro lugar? A terra antiga já passou e fugiu da presença de Jesus. O mar já não existe. As primeiras coisas já passaram. Então a grande pergunta é, para onde eles vão ter que ir para algum lugar? Vão ser colocados no lago de fogo. Que algumas vezes eu fico pensando se não seria o próprio Sol, né? Estão mandando aí uma nave para sondar o Sol, né? Uma sonda. E o cálculo deles é que essa nave vai se destruir, mas vai tentar descobrir algumas coisas no caminho. Eu fico imaginando o homem sendo lançado dentro do Sol, né? O lago de fogo não é diferente. Aqui é um lago que arde com fogo e enxofre, né? Enxofre é a matéria-prima para se produzir o ácido sulfúrico. Ele deve ser grandemente prejudicial ao ser humano, né, Pascoal? Pascoal que é meu consultor aqui para esse assunto. Então, a pele humana, o pulmão humano não pode aguentar. Daí, você imagina o homem ser lançado num lago de fogo que queima com fogo e enxofre, que são os mesmos elementos que destruíram Sodoma e Gomorra. Então, queridos, nós temos aqui, eu gostaria só lembrar que a igreja tem que proclamar profeticamente no mundo a segunda vinda de Cristo. Como nos cânticos que nós fizemos, que eu louvo a Deus, não combinei com a equipe de louvor, mas os 2 cânticos que nós cantamos falavam sobre segunda vinda, não era? Que maravilha, foi Deus que organizou. Mas de tal forma que, olha que coisa bonita, se proclamamos a segunda vinda, estamos falando de uma coisa que vai acontecer, que vai interferir no comportamento das pessoas. Elas vão mudar. Você precisa mudar diante do fato de que um dia todos encararemos Jesus. Tudo que estamos fazendo aqui é passageiro. Viadutos que construímos, prédios que levantamos, tudo o que você pensar. Governos que nós fazemos, benefícios para o povo. Aliás, nós dedicamos nossa vida como os filhos de Caim, a produzir uma vida melhor aqui. Você não tem, talvez fazendo uma exceção aos seminários, mas você tem faculdades que lidam somente com coisas daqui para produzir o bem-estar do ser humano. Seja psiquiatria, psicologia, medicina, todas as disciplinas da medicina ou subdisciplinas. Tudo que você pensar é para produzir uma vida melhor para o ser humano, uma vida que vai deixar de existir, que não vai resistir ao tempo e nem à vinda do Senhor. Igreja, que nós desprezamos tanto, que colocamos tanto em segundo lugar, é o único lugar que ensina para o homem como entrar na vida eterna. Enquanto eles tentam lidar com uma vida melhor, os partidos propõem uma vida mais igual. A igreja propõe vida eterna e vida com Deus. E por isso nós colocamos como irrelevante em terceiro lugar. Alguns nem fazem parte da igreja, alguns vão em algum culto, mas não fazem uma aliança com o Senhor. Porque muitas vezes a igreja é irrelevante para eles. E aí temos uma minoria se esforçando para que o povo aprenda a palavra de Deus e aprendendo, mude a sua maneira de ser, para não ser abominável, mas aceitável. E então, diante desse fato, queridos, que nós temos aqui, você pode pensar,
que tudo isso que eu estou dizendo é provável ou improvável. Alguns encaram como fatos porque creem na Bíblia. Mas eu quero argumentar com você só com uma coisa. Só quero te fazer que você faça uma pergunta para si mesmo. Vocês lembram que no começo eu falei que esse cuidado de preservar a terra é porque é a nossa casa, né? Não é isso? Só temos o planeta Terra como casa nossa. Não é isso? E a minha pergunta é, quem é o dono dela? Você já se perguntou isso? Estamos morando na casa de alguém, porque quando eu nasci esse planeta já existia. Aliás, quando eu nasci eu não sabia muita coisa da vida não. Até para respirar eu precisei de um médico dar uma palmada em mim. É assim que acontece. E aí começa a funcionar tudo independente de uma ordem do dono do pulmão, do rim. Então nem a minha vida me pertence. Essa casa é de alguém. Quanto tempo ela vai durar? O que impede que algum astro do universo venha, se dirija à Terra e destrua, choque com o nosso planeta e destrua? Nada impede. Não tem um equipamento que nós podemos inventar que possa garantir que vamos ficar aqui para sempre. Põe na sua cabeça um pouquinho de juízo e pergunte, quem é o dono disso tudo? Eu te digo quem é. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porque foi Ele que fundou sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Então é só isso, é só uma questão de lógica. Se você não é o dono desse planeta, quem é? A proposta cristã é essa, Deus é o dono e mandou Jesus, e um dia Ele vai julgar o que fizemos com a vida que Ele nos deu. Vamos prestar conta dos segundos, das horas, das palavras e das obras que fizemos. De quão bem produzimos para os outros e quão mal produzimos para os outros para produzir nosso próprio bem. Tudo isso vai ser levado em conta. Você não passa nesse julgamento, nem eu. Mas Cristo foi o varão aprovado por Deus, tendo vivido por volta de 30 anos nessa terra. Viveu de forma justa e reta em todos os seus caminhos e palavras. E derramou o seu sangue para me salvar. É isso que o livro de Apocalipse nos mostra. Que saber do futuro possa produzir em você uma pessoa diferente. Em que Deus está em primeiro lugar. Deus é o seu maior amor. E o seu próximo você ama como a si mesmo. Se isso for capaz de se produzir, então você tem fé. Vamos orar ao Senhor?